Você já teve alguma vez uma divergência de pensamento com alguém que você olhava, você percebia que eram muito diferentes de você? Como você lidou com tudo isso? Você guardou isso para você ou você foi ao encontro desta pessoa? Vamos falar um pouquinho sobre isso no Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, que bom, estamos chegando aí, dia 16 de dezembro, estamos chegando neste Natal, cada dia se aproximando mais. Você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez, não se esqueça de compartilhar, de se inscrever, para que nós possamos juntos fazer esse caminho também todos os dias. Bom, hoje a palavra de Deus está em Lucas, no capítulo 7, do versículo 19 ao 23, e diz assim: Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que hás de vir ou devemos esperar outro? Lembro vocês que quando Jesus apareceu para João na primeira vez para pedir o batismo, João apontou ele como o cordeiro que tira o pecado do mundo e 2 dos seus discípulos passaram também a seguir a Jesus. Um deles é André, que passou esse seguimento de Jesus. Bom, este mesmo homem que com muita autoridade apontou Jesus como o cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo, é agora que vai perguntar se ele é o que há de vir ou devemos esperar outro. Olha que coisa, significa que aquilo que João tinha pensado parece que não está batendo direitinho com a realidade não, as coisas estão saindo um pouco diferente do que ele imaginava. Imagine que João fazia esse batismo de arrependimento, ele sabia, já tinha proclamado que haveria aquele que faria o batismo do Espírito, que agiria com poder. E esse poder, não sei como que podemos traduzir aquilo que João pensava. Poderia ser um poder realmente de exercer autoridade, de ser uma autoridade política, de ser uma autoridade com tamanha força que possa se mesmo estabelecer a paz em Israel. Mas aquele homem era muito diferente disso. João fazia jejum, penitência, tinha toda esta preparação e aquele homem parecia não passar por este mesmo caminho. Parecia que aquilo que João estava pensando era diferente daquilo que ele ouvia falar. Bom, e aí diz que João mandou os seus discípulos ir lá. Isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes a gente tem divergência de pensamento, pensamos outras coisas. Achamos outras coisas sobre alguns assuntos, mas em vez de perguntar para a pessoa que está falando sobre aquilo, colocando sobre aquele assunto, que está contrapondo a sua ideia, nós começamos a falar com outros. Aquele pensamento daquele fulano, o jeito que aquele outro pensa, isso eu também não concordo. Mas com aquela pessoa, você não perguntou. Fulano, por que você pensa assim? Olha, meus caros, oxalá se vocês compreendessem isso, porque hoje a gente trata o outro que pensa diferente de nós, geralmente como burros, insensatos, incompetentes, manipuladores, esse extremismo no sentido de polarizar as coisas e o outro que pensa diferente de você parece ou é burro ou é mal intencionado. Um dos dois. E aí eu quero que você perceba que aqui não tem diálogo, aqui o outro não vai lá perguntar o que o outro tem pensado, como ele chegou a esse raciocínio, como as coisas estão acontecendo, não vai lá ver as obras. Já descartamos, e aí nós precisamos ter esta consciência. Primeiro, abrir-nos a dialogar, a conversar, a perguntar, a esclarecer, porque ali pode ter uma resposta para nós. Se seu pai pensa diferente de você, se seu pai tem uma outra forma de ver o mundo, pode ser que aquela forma de ver o mundo tenha algo que possa te trazer algo que você também não percebeu e que você não captou. Mas enquanto você ficar guardando para você as coisas, o pensamento que não bate com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, com o teu filho, e não dialogar,
vai ser muito difícil. João estava preso, mas ele manda os discípulos falar e pergunta. Mas ele poderia ter pensado assim, mas fulano, ele vai me tapear, ele vai me passar a perna, ele não vai dizer a verdade. João foi lá. Foi lá para ouvir o que ele tinha a dizer. E o que faz Jesus? Na mesma hora, Jesus curou de doenças e enfermidades, espírito maligno a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: ide contar a João o que você está vendo. Conta a João o que você está vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. É feliz e feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Foi uma deixar aí final de Jesus para dizer: não se escandalize por causa de mim. Olhe as obras, o que está acontecendo. Olhe o que está acontecendo. A palavra de Deus diz: pelos frutos você vai conhecer a árvore. Veja os frutos. Não faça muitas vezes aquela coisa de não querer ver porque você não concorda. Não, se teu pai está te dizendo uma coisa e você percebe que tem frutos aí, ou que você pode tentar arriscar e você percebeu frutos, vai. Se esses frutos são frutos bons, frutos de Deus, frutos de graça, de crescimento, vai. Mas meu pai tá... Não, vai lá e conversa. Quem sabe você vai perceber um monte de frutos bons. Conversa com aquele amigo, talvez ele esteja dizendo coisas de frutos bons que acontecem. E se não tiver frutos bons, fala com ele, olha esses frutos aqui. Trabalha sobre o lugar do fruto, da obra, daquilo que é concreto. Porque é a vida concreta que demonstra realmente as coisas que estão dentro de nós. Quero terminar com a experiência de um sacerdote que já faleceu, um sacerdote muito santo aqui na diocese que eu pertencia. E esse sacerdote, ele era muito conhecido por ser exorcista e tudo mais, então muitas pessoas recorriam a ele, iam a ele pedir orações. E diz ele que ele estava vivendo uma experiência que ele falava assim, não concordava muito com o que estava acontecendo, ele colocava as mãos sobre as pessoas e as pessoas caíam no chão. E ele sabia daquela experiência e a princípio ele não gostava daquelas coisas, daqueles acontecimentos. Mas ele disse assim, olha, sei de uma coisa, eu estou colocando as mãos sobre a pessoa e elas estão caindo. Elas não estão passando mal, elas chegam para mim com um monte de problema, com um monte de dificuldade, com enfermidade. Eu vou lá, coloco a mão sobre elas e elas caem no chão. E quando elas voltam, elas falam que não precisa mais nem conversar comigo, que já está resolvido os problemas. Que Deus falou com elas, que eles viram isso, que aconteceu aquilo outro. E elas voltam daquele momento transformadas. Não tenho muito a dizer sobre essa experiência. Eu posso dizer que isso está fazendo pessoas encontrarem um caminho melhor. Pessoas com dificuldades entram aqui e saem como se não tivessem mais dificuldades. O que ele está fazendo? Ele está vendo o que está acontecendo, viu os frutos e ele agiu conforme esse fruto. Nosso orgulho, meus caros, é quando a gente não quer ver os frutos, a gente não quer ver o resultado do outro. Na verdade, a gente não quer nem dialogar para ele. Então, quanto menos ver os frutos, ele nem tem condição de te apresentar os frutos, porque você não dá, às vezes, a oportunidade para aquela pessoa. Dá a oportunidade. Em vez de você guardar as coisas, ficar comunicando para os outros, se divergir em relação a tudo, em relação àquela pessoa, começar a criar ódio, raiva, divisão, ódio, raiva, divisão, tudo isso é fruto ruim. Mas então quer dizer que a gente pode aturar algo? Não, meus caras, olha, vocês perceberam que o fruto é mau, que não tá, fulano não quer mesmo mudar, vocês tentaram dialogar, ótimo, percebeu que você não pode permanecer nas trevas com ele, ótimo. Fez a tua parte.
Agora, você não foi lá dialogar, você já se dividiu com aquela pessoa, você nem sequer pensou, já descartou o pensamento dela, só de ouvir falar do que se trata. Calma, espera, que você precisa ver se ela tem ali os frutos. Pensa um pouquinho sobre isso. Pensa sobre aquilo que está acontecendo sempre à nossa volta, não só nos meios políticos, mas também nas nossas famílias. Quantas famílias que têm dificuldades por falta de diálogo, por falta de coerência de pensamento e se dividiram, que às vezes não conseguem nem ouvir falar o nome do outro. Pensa um pouquinho sobre isso e que Deus possa nos trazer esta conversão. E não se esqueçam de compartilhar este vídeo. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.